boca desta cantiga, nossa tuna maresia. É sempre uma voz amiga que se deslumbra em alegria. Dona do Raminho, Dona do Raminho, Dona do Raminho é bem.
Excelentíssimo Senhor Ministro da República para a Região Autónoma dos Açores, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Excelentíssimos Senhores Diretores Regionais, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia do Raminho, Excelentíssimo Senhor Presidente da Junta de Freguesia, Reverendíssimo Senhor Pároco desta paróquia, Excelentíssimo Senhor Presidente da Casa do Povo, Excelentíssimas autoridades, minhas senhoras e meus senhores. É com a maior satisfação que me encontro hoje aqui nesta próspera freguesia do Raminho, a fim de fazer uma breve apresentação e descrição dos símbolos heráldicos que doravante passarão a caracterizar esta freguesia. E se me permitem, desde já, gostaria que estas minhas palavras não tomassem a feição de um discurso, mas antes apenas um diálogo convosco, a fim de que possa, de uma forma mais informal, apresentar precisamente esta simbólica que hoje, e a partir deste momento, passarão, como já disse, a fazer parte integrante da representação e mesmo da identificação desta freguesia do Raminho. Agradeço naturalmente o convite que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia me endereçou para vir aqui explicar a todos a ideia que subsiste nesta simbólica heráldica e que já há alguns anos, por iniciativa do mesmo Sr. Presidente, eu tentei arquitetar com a colaboração de outro ilustre raminhense, o escritor Álamo Oliveira. De fato, um dia que eu já não sei precisar, o Sr. João de Fátima Gil procurou-me e expressou-me a sua intenção de, ao abrigo da lei que então tinha entrado em vigor, elaborar as armas e a heráldica desta freguesia do Raminho. Depois de serem estudadas várias hipóteses, foi finalmente aprovada a presente versão pela Comissão de Heráldica da Associação de Arqueólogos Portugueses, em parecer de 31 de janeiro de 1996 e publicado no Jornal Oficial como edital desta Junta de Freguesia. Todavia, devem estar a fazer no vosso íntimo a mesma pergunta: mas o que é isto de heráldica? Ora bem, chama-se heráldica a arte ou ciência de formar e descrever os brasões de armas. Eu digo que é uma arte porque uma heráldica sem arte perde todo o seu significado. De facto, nós quando olhamos para um brasão, para um escudo como este que está aqui, ele deve ter uma arte. Não pode ser um emaranhado de símbolos, não pode ser, desculpem a expressão, tudo ao molho, porque senão falta-lhe a arte. Mas, por outro lado, também uma ciência. E a heráldica, hoje em dia, é muito precisa nos seus elementos, na sua descrição. Tem regras. E, por isso, também não podemos fazer, ao nosso belo prazer, aquilo que muito bem entendermos. Por isso, também é que é necessário, para que uma freguesia possa ter, oficialmente, o seu brasão, a sua bandeira, o seu estandarte, o seu selo, que a Associação Portuguesa de Arqueólogos, através da sua Comissão de Heráldica, dê precisamente o seu parecer favorável, porque eles são especialistas e, sim, dizem se está ou não dentro das regras. Portanto, como dizia, a heráldica é esta ciência de formar e descrever os brasões de armas. A heráldica principiou, segundo os historiadores, por volta do século XII, a partir dos símbolos pessoais e familiares, ou seja, dos desenhos geométricos de coisas, de animais, de plantas, etc., que a nobreza usava para se distinguir e, sobretudo, para quando ia para a guerra, poder, de facto, ser identificada facilmente. As fações em combate, naquelas lutas medievais em que todos se emaranhavam, era necessário haver símbolos de distinção. E então os guerreiros, os clãs,
tinham todos um símbolo que os identificava, geralmente garrido, que se via bem, que se podia identificar com facilidade. E é a partir daí que surge então uma verdadeira ciência heráldica. A partir do referido século XII, esses símbolos passaram a ser usados dentro de um escudo. Portanto, em vez de estarem apenas esses símbolos ou essas figuras desgarradas, passaram a ser, digamos que, informadas por um escudo. Começou-se então a construir uma autêntica ciência heráldica, sempre aliada à arte de bem representar os símbolos de cada família, o que significa que foram aceites regras que passaram a fazer lei nesta ciência dos brasões. Um escudo normalmente tem proporções fixas, devendo medir numa proporção de 8 de altura por 7 de largura. Quando me refiro ao escudo, e se me permitem, é precisamente esta área que nós aqui vemos. Isto aqui é o escudo. E, portanto, deve ter 8 de altura por 7 de largura, ou nesta proporção. Naturalmente, podemos ampliar ou podemos reduzir, mas sempre dentro desta proporção. A parte superior, porque aqui dentro do escudo depois tem nomes. Esta parte superior aqui em cima chama-se o chefe. Em contraponto, esta parte de baixo chama-se ponta. Aos lados, flancos, e ao centro, ao meio, chama-se centro ou coração. Por isso, quando esta peça que está aqui, diz-se que ela está em chefe. Está em chefe porque está na parte de cima do escudo. Esta aqui está em ponta, porque está na parte de baixo do escudo. Se ela estivesse aqui, estava em flanco, ou nesta parte. Se estivesse aqui ao centro, depois dizia-se que estava ao centro, ou no coração do escudo. Normalmente os brasões ou armas pessoais são encimados por um elmo, aqueles elmos que os cavaleiros medievais usavam na cabeça, geralmente eram postos aqui em cima. Nós vamos ver que depois na heráldica municipal, ou neste caso das freguesias, em vez de ter o referido elmo, passa a ter uma chamada coroa mural, mas já dela vamos falar um pouco mais à frente. Nas armas pessoais estão aqui em cima, ou encimar o escudo, está o elmo e depois o timbre. O timbre é uma outra figura geralmente tirada do próprio brasão, do próprio escudo. Neste caso, se isto fosse um escudo de uma família, teria aqui o dito elmo e por cima do elmo uma peça tirada do escudo. Neste caso, naturalmente seria uma abelha, porque geralmente tira-se sempre a peça mais significativa do escudo para servir de timbre. À volta, geralmente, existem os chamados suportes. Nós vemos, por exemplo, na heráldica da nossa região autónoma, que na altura, se algumas pessoas se lembram, tanto deu que falar, que tem uns toiros aqui à volta. São os chamados suportes. Podem ser figuras humanas, podem ser animais. Há muitos brasões que têm diversíssimos suportes. Geralmente nesta heráldica municipal ou de freguesia não se usam esses ornamentos, porque ao fim e ao cabo, tanto o elmo, como o timbre, como o paquife, como os suportes são ornamentos para, digamos, embelezar, dar o tal sentido de arte que a heráldica sempre teve. Voltando ainda ao escudo, a sua ornamentação e todos os símbolos que lá se colocam eram representados por metais, cores ou pele, designados também por esmaltes, como nós podemos ver e vamos ver aqui no vosso escudo. Os metais são o ouro e a prata. Por isso nós dizemos que este amarelo é o ouro. Na descrição de um escudo, como podem ver aqui no Diário da República, no vosso, nunca se diz uma banda em amarelo, diz-se uma banda em ouro. Como também aqui a coroa mural não é branca, é prata. Portanto, prata e ouro, que naturalmente são figurados pela cor
amarela e pela cor branca, que é a cor mais semelhante ao ouro e à prata. Mas também existem, como dizia, as cores, que são o vermelho, o azul, o verde, o negro e a púrpura. São estas e só estas as cores que podem ser usadas em heráldica. Nós sabemos que o espectro das cores é muito grande, mas só estas cores é que são aceites hoje em dia em heráldica. Se nós quiséssemos pôr aqui uma outra cor qualquer, neste caso apenas existe duas cores nesse escudo, que é o verde e o vermelho, aqui este lacinho, apenas existem duas cores neste escudo. Nós não podíamos pôr uma outra cor qualquer dessas cores intermédias que existem, porque não são aceitos pelas tais regras heráldicas. As peças de um escudo que não se consideram puramente heráldicas, como animais, vegetais, etc., figuram na chamada cor natural, ou designam-se da sua cor. É o caso também aqui das abelhas. As abelhas não têm cor porque designam-se da sua cor. Se tivesse aqui um animal ou até uma figura de pessoa, dizia-se que se fosse de pessoa, chama-se encarnação de carne. Se fosse um animal ou uma planta muito característica, dizia-se de sua cor. Por isso, na descrição deste escudo, quando se tratam destas abelhas, dizem-se 3 abelhas de sua cor, porque não têm uma cor definida, porque se representam ou se procuram representar tal elas são na realidade. O campo do escudo, isto é, toda esta área aqui dentro do escudo, deste escudo português, porque esta forma de escudo assim redonda por baixo chama-se o escudo português, é o escudo mais tradicional que sempre existiu em Portugal. Os outros são há muitas formas de desenhar um escudo, pode ser aqui com uma pontinha em baixo, que é o chamado escudo francês. Aliás, estou aqui a ver ali na igreja, pode ser um escudo daquela forma como está ali no frontispício da vossa igreja. Há o escudo oval, que eram usado pelos eclesiásticos, já a chamada lisonja, que era usado pelas senhoras. Portanto, há muita maneira de desenhar este escudo aqui dentro. Este é o escudo português, é este que obrigatoriamente tem que ser usado nesta heráldica municipal ou de freguesias. Mas, como dizia, o campo de escudo, por sua vez, pode ser dividido de várias maneiras, como, por exemplo, partido. Se tivesse aqui um fio de alto a baixo, chama-se partido, com 2 partes. Ou então também existe muito o escudo chamado esquartelado, isto é, dividido em 4 partes. Uma assim e outra assim. E geralmente em cada um dos quartéis das 4 partes ia um escudo próprio, umas armas próprias. Isso aconteceu muito quando havia laços familiares e as famílias queriam reunir num só escudo as diferentes armas das ligações familiares que porventura iam construindo ao longo dos séculos. E nós vemos escudos completamente divididos, com armas sobrepostas, inclusivamente, sobretudo nessas grandes famílias reais europeias. Está-me a lembrar das armas espanholas, que para além de serem esquarteladas, ainda levam um escudete sobreposto a tudo, as armas dos Bourbons, que é da família atual que reina em Espanha. Isto para vos dar um exemplo. Os emblemas que assentam no campo do escudo chamam-se peças ou figuras. É o caso de tudo o que está aqui dentro, chamam-se peças ou figuras. E podem estar, como já disse, em chefe, o caso desta, em faixa ou em pala ou em banda, consoante a zona do escudo onde elas se situam. Como se pode ver por esta brevíssima descrição, a heráldica é hoje uma ciência que exige e requer sérios conhecimentos, para além de um gosto verdadeiramente belo daquilo que se quer representar. Isto tudo para justificar porque é que aparece este escudo e não aparece uma outra coisa qualquer. De facto, existem regras, existe uma Comissão Nacional que analisa ao pormenor se estas regras foram ou não cumpridas. Felizmente, aqui no vosso caso, e aliás, como o Sr. Presidente da Junta sabe,
nós apresentámos uma outra proposta ligeiramente diferente, que a nosso ver era muito mais bonita ainda do que esta. Todavia a Comissão julgou que aquela nossa proposta não se enquadrava dentro da tradição portuguesa da heráldica e indeferiram um pouco a nossa proposta, mas creio que, apesar de tudo, ficámos muito bem servidos, ficou muito bem servida a freguesia do Raminho com esta proposta um pouco mais simples, mais simplificada, porque uma das regras, de facto, que o decreto-lei, que vem permitir que as freguesias possam ter a sua heráldica própria, uma das regras que lá põe é, de facto, a simplicidade na construção da heráldica. Finalmente, gostaria de salientar que não foram só as pessoas a usarem símbolos heráldicos, também as cidades e as vilas de toda a Europa passaram a ter os seus símbolos heráldicos, identificando essas cidades, identificando essas vilas, agora identificando as próprias freguesias da nossa região, do nosso país. E agora, se me permitem, gostaria de passar a descrever as armas próprias desta freguesia do Raminho. O que é que cada uma destas figuras, cada um destes metais, cada um destas cores vão significar, porque todas elas têm o seu significado. Não é por acaso que elas aparecem aqui. Todas elas têm o seu significado. E se tiverem um pouco de paciência e mais uns minutos de atenção, eu explico cada um destes símbolos. Para já convém também dizer que a heráldica de uma freguesia é composta do seu brasão, portanto o escudo, a coroa e este listel que aqui está aqui por baixo, da bandeira, que já está hasteada, e desta que serve para o interior ou para desfiles, bem como do selo branco que a partir de agora a Junta de Freguesia passa a usar para autenticar os seus documentos. Também é importante dizer que cada peça, cada metal e cada cor tem, como já disse, o seu significado muito próprio. E comecemos pelo escudo. O escudo é verde. Embora tenha aqui umas coisas por cima, mas este escudo é verde. Se não tivesse nada disto, se fosse só o escudo, ele aparecia todo de verde. Portanto, nós começamos por dizer que este escudo tem o seu campo de verde. E como todos muito bem sabem, e talvez fosse escusado dizer, o verde representa a esperança, mas também a confiança que todos devem ter no futuro. E pretende simbolizar, naturalmente, as ricas pastagens e campos desta freguesia. Nós olhamos aqui à nossa volta e, de facto, está tudo verde. É esta a razão de ser do escudo ter este campo de verde. A banda, ou seja, esta faixa que atravessa o escudo desde o chefe, que é esta parte de cima, à ponta, ou seja, da esquerda para a direita, é um ornamento em ouro, como já disse. E o ouro, em heráldica, significa a fé cristã, bem viva nos paroquianos desta freguesia do Raminho. Esta banda é carregada de abelhas, que são o símbolo, como todos sabem também, do trabalho e da persistência. E, de facto, creio eu que vem simbolizar muito bem o espírito que anima todos os habitantes desta freguesia, na sua dedicação ao trabalho, na sua persistência do dia a dia. Em chefe, seja aqui nesta parte de cima do escudo, está um sol carregado de uma cruz com 12 pontas, que pretende ser uma alusão ao padroeiro desta freguesia, o grande missionário do Oriente, São Francisco Xavier. E porquê? Porque em quase todas as pinturas orientais conhecidas de Santo Inácio e de São Francisco Xavier, estes dois notáveis santos jesuítas aparecem quase sempre com um sol de 12 pontas na mão direita, segurando esse sol. Como se sabe, o sol, na simbólica cristã, passou a representar Jesus Cristo, o sol da justiça. Por isso, quando repararem aqui para este sol, carregado de uma cruz, ela significa precisamente o vosso padroeiro, São Francisco Xavier.
em ponta, ou nesta parte aqui de baixo, está uma gavela ou feixe de trigo de ouro atada de vermelho. Este feixe de espigas de trigo significa a abundância da produção agrícola do Raminho, pois, segundo referem alguns historiadores, a designação ou o nome da vossa freguesia provém do fato de ser formada por terras aráveis e férteis na produção cerealífera, semelhantes à zona do Ramo Grande, mas com uma área muito menor e, por isso, o diminutivo de Raminho. Por sua vez, o vermelho, que ata este feixe ou esta gavela de espigas de trigo, significa valor e valentia. É esta a significação do vermelho na heráldica. Valor e valentia, bem como a caridade e a generosidade. Finalmente, por cima do escudo está a chamada coroa mural. Chama-se coroa porque em cima o escudo é em forma de coroa, mas tem também o desenho de um muro, daí o nome de mural, de muralhas, como de um castelo. Ora, toda a heráldica, como já disse, atualmente em Portugal, das freguesias, das vilas e das cidades, é encimada obrigatoriamente por esta coroa mural. Só com uma diferença. A diferença está precisamente aqui, se nós conseguirmos desdobrar isto, no número, e não sei se todos estão a ver, no número de torres que tem esta coroa. E aqui é que se distingue se é um escudo, se é um brasão de uma freguesia, de uma vila ou de uma cidade. E porquê? Porque na freguesia tem 3 torres, numa vila tem 4 torres e numa cidade tem 5 torres. Por isso, quando olharem para um brasão destes e que vejam esta coroa mural, para já sabem que é um escudo de uma freguesia, de uma vila ou de uma cidade. Mas se derem ao trabalho de contar quantas torres tem, também ficam a saber se é um escudo de uma freguesia, porque tem 3, de uma vila, porque tem 4, ou de uma cidade, porque tem 5. E depois há aqui um ligeiríssimo pormenor. Todas estas coroas murais são em prata, com exceção de uma cidade portuguesa, como não pode deixar de ser, que tem em ouro, que é Lisboa, porque é a capital do país. É a única cidade que tem esta coroa de 5 pontas, mas em ouro, porque é a capital da República. Portanto, é estes, meus senhores e minhas senhoras, os símbolos que fazem parte da vossa freguesia, que a identificam, que passarão a autenticar os documentos emanados pela Junta de Freguesia, que passará a constar da vossa bandeira, que todos, de alguma maneira, se sintam identificados com estes símbolos. E que, sobretudo, também, e era um apelo que deixava, que, ao olharem para eles, também se sintam, de alguma maneira, empenhados neste trabalho persistente que nós temos que ter no dia-a-dia, olhando para estas abelhas que significam isso. Que mantenham viva a vossa fé, olhando para este sol, lembrando-se desse grande missionário que foi São Francisco Xavier, olhando para estas espigas de trigo, atadas de vermelho, que significam valor e constância, possam empenhar-se cada vez mais na labuta do dia-a-dia. A todos vós, muito obrigado pela vossa paciência. As excelentíssimas autoridades aqui presentes, também os meus agradecimentos por terem tido a paciência de me ouvir. E ao Sr. Presidente da Junta, mais uma vez, muito obrigado e muitas felicidades para todos. Muito obrigado. Excelentíssimo Senhor Ministro da República para os Açores, Excelentíssimo Senhor Adjunto do Senhor Secretário Regional da Educação e Assuntos Sociais, Excelentíssimo Senhor Diretor da Organização e Administração Local, Excelentíssimo Senhor Diretor Regional dos Assuntos Culturais, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia do Raminho, Reverendo Parco do Raminho, Excelentíssimo Senhor Presidente da Casa do Povo do Raminho,
Excelentíssimo Senhor Presidente da Sociedade Recreativa do Raminho, Excelentíssima Senhora Diretora da Escola Primária do Raminho, Excelentíssimo Senhor Presidente da Tuna do Raminho, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com muita alegria e satisfação que chegamos ao dia da freguesia do Raminho possuir os seus próprios símbolos heráldicos e hastear a sua bandeira. Não é a bandeira da Junta de Freguesia, é sim a bandeira da freguesia do Raminho, que representará o Raminho e o seu povo, onde quer que seja e sempre que necessário for. Há 117 anos que este curato dos altares se tornou independente, graças ao número elevado de habitantes que possuía, à vontade do seu povo de se tornar independente e à ajuda do cura da nossa igreja, o reverendo padre José Bernardo Corvelo, impulsionador da construção da igreja, grande amigo desta terra e ainda hoje falado pelas nossas gentes. Testemunhos recebidos dos nossos avós e eternizados em documentos escritos guardados na Biblioteca e Arquivo de Angra do Heroísmo. Minhas senhoras e meus senhores, o povo do Raminho soube das suas terras férteis junto à costa, verdadeiro celeiro desta ilha, levar terra em pequenos carros de tração animal até aos terrenos da zona alta da freguesia, até então menos produtivos, e transformá-los em terrenos também férteis. Tarefa difícil e árdua para o nosso povo, a que chamavam botar barro, de que muitos ouvem falar e alguns ainda se lembram. Quero nesta ocasião agradecer com satisfação, honra, orgulho, a presença de Sua Excelência, o nosso Ministro da República, de mais uma vez ter aceito o nosso convite e juntar-se a este povo que lhe é fiel, lembrando a todos que têm poder na governação, que queremos Vossa Excelência aqui nos Açores, com os mesmos poderes, com os mesmos deveres que têm tido até aqui. Nós sabemos muito bem quem é que tem estado do nosso lado nas horas difíceis, quem é que nos tem defendido. Sabemos quem é que se senta à mesa nas reuniões do Conselho de Ministros. Não é o Presidente do Governo Regional, é sim o Sr. Ministro da República para os Açores. Queremos agradecer também a presença do Sr. Diretor Regional dos Assuntos Culturais e lembrar que outrora, em tempos de outra governação, foram desenhados os nossos símbolos heráldicos nessa direção regional, sem que tivéssemos que pagar por isso nem um centavo. Os nossos sinceros agradecimentos. Também queremos agradecer a presença do Sr. Diretor Regional da Administração Local, da maneira cordial e profissional como sempre nos tem atendido, e lembrar Vossa Excelência que a ajuda pedida para a manufaturação do estandarte e da bandeira ainda não foi definida. E se pudesse cá chegar alguma ajuda, seria muito bem aceito, porque as despesas com a manufaturação foram grandes e nós somos uma junta de freguesia com carências financeiras acentuadas, especialmente neste ano em curso. Especial agradecimento adjunto do Sr. Secretário da Educação e Assuntos Sociais, o Dr. João Maria Mendes, que foi parco desta freguesia, e para o Álamo Oliveira, filho desta terra, conhecedores da nossa história, costumes e tradições. Estudaram e criaram gratuitamente os símbolos heráldicos que nos honramos de possuir e que hoje o Dr. João Maria Mendes muito bem nos soube apresentar. Ao Sr. Presidente da Câmara, este amigo que tem estado sempre do nosso lado, de quem temos tido sempre a máxima ajuda, atendimento e compreensão. Agradecemos a sua ilustre presença. Lembramos Vossa Excelência que consiga à frente da Câmara, o Raminho não fica a 30 km de distância. Fica muito mais perto, fica junto a Angra. Nós precisamos de si, homem competente, trabalhador, leal e honesto. Se não fosse o senhor com a sua ajuda financeira, ainda não seria hoje que a bandeira do Raminho era hasteada. O Raminho tem sabido escolher os seus dirigentes. E estamos convictos que continuará a saber escolher os seus autarcas. É que há trigo e há joio bem joio. Um agradecimento sincero aos grupos de música que aqui estão presentes, à Escola de Instrumentos de Sopro, que marcou presença e muito nos alegra,
Lembramos que para ter uma filarmónica na freguesia é preciso que mais jovens se juntem a estes e se dediquem à música, para que um dia o Raminho tenha, tal como as outras freguesias, uma filarmónica formada e fardada. As ajudas do governo chegam. É preciso que da nossa parte haja vontade de lutar e aprender. Outro agradecimento à Tuna do Raminho, que irá marcar presença nesta cerimónia. Nascida da Junta de Freguesia, esta tuna é, como em linguagem popular se costuma dizer, as pupilas dos nossos olhos. Minhas senhoras e meus senhores, uma saudação muito grande para toda a população do Raminho. Aqueles que vivem aqui no Raminho, aqueles que vivem por esta ilha fora, no continente português, nas comunidades de imigrantes, por este mundo fora, até em Israel estamos presentes. No campo missionário, ainda há tão pouco tempo marcávamos presença no Senegal e em Moçambique. Ainda hoje marcamos presença religiosa no Brasil, em Angola e naquela terra mártir e longínqua de Timor. Um profundo agradecimento a todos os que aceitaram o nosso convite e decidiram participar. Oferecemos a todos para entrar neste edifício e dar continuidade à festa. Digníssimas autoridades, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, a todos amigavelmente saudamos.
Tu sabes que minha mulher era para ir lá receber um diploma e a gente esqueceu-se. Esqueceu-me. Minhas senhoras e meus senhores, muito boa noite. É com muito gosto e com muita alegria que mais uma vez a Tuna do Raminho abrilhanta mais uma festa. Vamos começar a nossa atuação da maneira mais decente possível. Vamos tocar em primeiro lugar o Bravo. Noite. Esperemos que vocês todos tenham gostado. Desculpem se a gente teve algum engano. E também queremos dar os parabéns à Junta de Freguesia e a toda a população pela nossa bandeira. Obrigada e boa noite. Vamos
cevada, oh Rosinha, minha namorada. O centeio a gelada, oh Rosinha, minha namorada. Oh Rosinha, dá-me banheira, que o centeio não quer a toalha. Oh Rosinha, dá-me banheira, que o centeio não quer a toalha. Centeio a cevada, oh Rosinha, minha namorada. O centeio a gelada, oh Rosinha, minha namorada. O centeio a cevada, oh Rosinha, minha namorada. O centeio a gelada, oh Rosinha, minha namorada. Sorte, Eu já fui retrato da vida, já fui retrato da vida, retrato da vida e agora serei da morte, serei da morte e agora sou desta sorte. Cantei-me e não cantai, cantei-me e não cantai, menino cantai, se não cantais canto eu, menino cantai, se não cantais canto eu, cantai-me e não cantai, cantai-me, menino cantai, menino cantai, se não cantais canto eu, menino cantai, se não cantais canto eu. Eu não posso estar calada, não posso estar calada. Estar calada foi dote que Deus me deu, que Deus me deu. Se não cantais canto eu não posso estar calada, não posso estar calada. Estar calada foi dote que Deus me deu, que Deus me deu. Se não cantas canto eu. Mas que põe já a cantar, e a dizer. Não, tu cantas dizer. Cantar então Cravo. O cravo tem 20 folhas, o cravo tem 20 folhas, ai a rosa tem 21, ai a rosa tem 21. O cravo tem 20 folhas, o cravo tem 20 folhas, ai a rosa tem 21, ai a rosa tem 21. Anda o cravo a demanda, anda o cravo a demanda, ai por a rosa ter mais uma, ai por a rosa ter mais uma.